Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento, hoje é dia 7 de junho, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Brasília, pacata e Londrina, Brasília, desliga essa droga então. Como é? A liberdade de imprensa vem sendo fragilizada estrategicamente durante os anos recentes. E com as novas tecnologias, essa situação tende a sofrer alterações drásticas, tanto para o bem como para o mal. Você quer saber como? Então assista esse vídeo. Mas antes da gente discutir como a liberdade de imprensa, com a ajuda da tecnologia, pode nos levar para um futuro distópico ou utópico, eu acho importante que a gente entenda como nós chegamos até a nossa atual situação. É de conhecimento de todos que a liberdade de imprensa ela foi mais atacada durante regimes totalitários, desde o regime nazista na Alemanha até o regime maoísta na China. A verdade não era o que acontecia, a verdade era o que o governo falava. E toda essa situação foi bem abordada em obras literárias. Se você já leu 1984, você lembra do protagonista, que trabalhava no Departamento da Verdade, no qual o único objetivo dos funcionários era refazer as notícias antigas com um único propósito: alterar o que o governo falou anteriormente, que atualmente se configura como mentira, para que o governo sempre esteja certo, para que o governo sempre esteja falando a verdade. Então esse departamento mudava as notícias. Para você entender melhor, acontecia assim. Foram produzidas 2 toneladas de laranja na fazenda Queiroz, mas o governo falou que no começo do ano eles iriam produzir 10 toneladas. Então, o papel do Departamento da Verdade era alterar a notícia do começo do ano para que o governo tivesse certo. Então o que eles faziam? Iam lá no começo do ano e falavam que a meta nunca foi 10, a meta sempre foi 2. Então o governo sempre esteve certo. Todas as situações abordadas no livro que a população sofre são bem repugnantes, mas é muito assustador saber que nós já passamos por algo muito parecido e que talvez no futuro nós também podemos passar novamente. Para enxergar como isso acontecia no passado, eu trouxe esse trecho do livro Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Ela afirma: o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe diferença entre o fato e a ficção, isto é, a realidade da experiência e a diferença entre o verdadeiro e o falso, isto é, os critérios do pensamento. Trazendo essa discussão para a atualidade, a gente pode perceber todo o retorno desse contexto no livro A Morte da Verdade. Nesse livro, o autor Michiko Kakutani fala sobre a nossa atual situação. Algo muito interessante que tem no livro e que foi contabilizado pelo The Washington Post, que é um jornal dos Estados Unidos, acerca das mentiras de Trump, é a taxa de mentiras por dia no seu primeiro ano de governo, que chega a 5,9 mentiras por dia. Agora que a gente já está ciente do que vivemos no passado e do que estamos vivendo atual, precisamos interligar os fatos. O que isso tudo tem a ver? Para explicar todo esse pensamento de forma breve e eficiente, eu resolvi desenhar. Então vamos lá. A liberdade de imprensa precisa autorização. Eu coloquei entre aspas porque não é bem uma autorização, mas quando o governo controla a imprensa, não há liberdade de imprensa. Por isso que ela meio que precisa da autorização do governo. Mas por que o governo permite a liberdade de imprensa? Porque é interesse do povo. Ok, mas por que o povo merece respeito pelos seus interesses? Por causa da democracia, ok? Ok. Mas a liberdade de imprensa é boa para o governo? Não, porque o governo é exposto e cobrado. Então, a liberdade de imprensa é tudo de bom para o povo, né? Sim, mas sabe quem não gosta dela de jeito nenhum? O governo. O governo não necessariamente gosta da liberdade de imprensa, mas nos regimes democráticos ele deve deixá-la livre, pois ele depende do povo. Então, basicamente, a liberdade de imprensa está na mão do povo e do governo. Quando a liberdade de imprensa está forte, é porque o povo está na frente, defendendo-a. Mas atualmente, muitos governos atacam a mídia e sua credibilidade, seja por fake news ou por ataques diretos. E então, a mídia enfraquece. A liberdade de imprensa passa a ser uma pauta não tão relevante e
Diante dessa realidade, eu consigo enxergar dois futuros possíveis, um distópico e um utópico. A distopia seria basicamente nosso pior futuro. Nesse futuro, o governo toma conta de todas as informações, a mídia independente é fraca e ninguém acredita em uma palavra que não venha diretamente do governo. Como o governo controla os meios de comunicação, tudo que acontece em 1984 pode acontecer também na nossa distopia. Só que tem um problema. Esses acontecimentos podem ser potencializados pelo uso da tecnologia. Tudo que você faz é upado numa nuvem, tudo que você faz está na internet. Então, os aparelhos, eles não te denunciam porque eles têm microfone dentro deles, como acontece em 1984, mas eles podem te denunciar porque eles sabem muitos dados sobre você. Eles sabem quando você está triste, quando você está feliz, ou até mesmo quando você quer começar uma revolta e deve ser investigado. A nossa utopia acontece quando a liberdade de imprensa é vista como a liberdade do povo. E nós não conseguimos tão somente a liberdade de imprensa, mas também a liberdade de informações. O que é a liberdade de informação? A liberdade de informação protege o direito da informação de circular livremente em detrimento do direito do ser humano de falar, não, essa informação é minha, você tem que pagar para ter acesso, sabe? A informação, de certa forma, passa a ser um patrimônio global, não algumas informações, como é hoje em dia. Porque, caso você não saiba, tem muito artigo científico que você só pode ter acesso se você pagar. Então, isso não aconteceria, toda a informação seria gratuita e de acesso livre para todo mundo. Dessa forma, isso meio que diminuía o abismo entre o acadêmico rico, privilegiado, e, por exemplo, o autodidata pobre, porque basicamente os dois têm acesso realmente a todas as informações. Sim, eu sei, quando eu falo, eu também me escuto falando. Toda essa discussão, né, ela pode parecer até um pouco nada a ver, isso nunca vai acontecer. Mas, sinceramente, a probabilidade de um desses futuros acontecer é bem maior do que você imagina. O mundo, ele está mudando ao nosso redor. Se não somos nós que estamos escrevendo a nossa história e ditando o nosso rumo, alguém está fazendo isso por a gente. Então, ou nós mudamos isso, ou nós devemos simplesmente aceitar o futuro que vem. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta de ver vídeos sobre as perspectivas das pessoas para o futuro, vê esse vídeo aqui. Se você se emocionou com o lançamento do SpaceX e quer se decepcionar com Elon Musk, vê esse vídeo aqui. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que você acha desse tema e vamos debater juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!